Meus irmãos, vamos à mensagem da Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e o versículo 24. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e o versículo 24. Baseado neste versículo, vamos falar do perfil de Barnabé. O perfil de Barnabé. Atos 11 e 24. Porque era homem de bem. Porque era homem de bem. E cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. O texto fala que Barnabé era homem de bem, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Eu poderia pregar esse texto em 3 doutrinas. Quando eu assumi a igreja de Aranaú, deve ter irmãos de Aranaú sintonizados nessa transmissão. Sempre nas transmissões que fazemos, diversos irmãos lá da igreja de Aranaú sintonizados. Em 2012, o texto de Atos 11 e 24. Na primeira mensagem, homem de bem. Na segunda, cheio do Espírito Santo. E na terceira, cheio de fé. Porém, após 8 anos, eu vou pregar de novo essa mensagem, mas numa só mensagem trazer estas 3 virtudes especiais deste obreiro chamado Barnabé. De fato, Barnabé era um homem brilhante. Era um cristão exemplar. Se você quisesse inteirar mais acerca de Barnabé, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 36 e o 37. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Já que vamos falar do perfil de Barnabé, ou seja, as características de Barnabé são identificá-lo bem. O seu nome, conforme diz Atos 4 e 36, era José. E este José, ele foi cognominado, ou seja, ele foi apelidado pelos apóstolos de Barnabé. E o texto fala
significa filho da consolação. Aí a narrativa de Lucas diz mais: levita natural de Chipre. Voltando para o texto de Atos 11 e 24, o contexto desta narrativa é que houve uma perseguição em Jerusalém, e por causa da perseguição, os cristãos foram dispersos. E alguns entre eles chegaram a Chipre e Cirene, e entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que a mão do Senhor era com eles, e o resultado, grande número creu e se converteu ao Senhor. A fama, a notícia destes acontecimentos chegou a Jerusalém, 450 quilômetros de onde eles estavam. Aí a igreja em Jerusalém, reunida, achou por bem enviar àquela região Barnabé. E eles enviaram Barnabé, porque ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. É necessário parar e examinar cautelosamente cada uma dessas virtudes. Às vezes, existem homens de bens, mas este era um homem de bem. Homem de bem é homem de vida limpa. Homem de bem é homem de caráter. Homem de bem é homem honrado, de bom testemunho. Eu diria que um homem de bem é aquele que vive o que prega e prega o que vive. Homem de bem não tem duas conversas, não tem duas palavras. Homem de bem, o que diz na ausência, sustenta na presença. Barnabé era homem de bem. Existem personagens na Bíblia e a Bíblia os chama de homem de bem. Algum tempo atrás, eu preguei aqui sobre um mensageiro sem mensagem, o Aimarais. Não sei se alguém lembra. Deve fazer nem um ano ou mais que eu falei sobre Aimarais, o mensageiro sem mensagem. Quando ele via longe, Davi reconheceu que era Aimarais e disse: Aimarais é homem de bem, dizendo Davi acerca dele: ele é um homem de bem. Que coisa maravilhosa a pessoa alcançar esta qualidade tão especial, a de homem de bem. Mas eu quero chamar a atenção de um profeta, o profeta Eliseu.
Eliseu era homem de vida limpa, era homem de bom testemunho, e porque ele era um homem honrado, ele passava sempre pelo mesmo lugar. Parece que ele não sabia, mas ele estava sendo observado. A Bíblia diz que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Testemunhas invisíveis, anjos e demônios. Testemunhas visíveis, crentes e desiguais. Aí a Bíblia nos recomenda, esse texto está em Hebreus capítulo 12, a que deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O fato é que nós somos observados. Devemos tomar cuidado no que fazemos, no que dizemos, por onde passamos, como passamos, porque nós somos observados. Eliseu era observado. A mulher estava observando o profeta que sempre passava por aquele lugar. Aí ela chama o seu marido e ela diz: eu tenho observado que este que sempre passa diante de nós é um santo homem de Deus. Quer dizer, Eliseu dava bom testemunho. Eliseu era um homem de vida limpa. Ele passava naquele lugar, com certeza. Se ele não passasse em frente à casa da mulher, ele passava perto, porque a mulher o avistava. Aí a mulher observava a sua conduta, o seu andar, as suas atitudes. Sabia? Nós somos observados. A pessoa pode até não saber, mas alguém está me vendo, alguém está nos observando. E eu não estou falando de Deus. É claro que Deus vê tudo sobre todos. Eu estou falando das pessoas. Barnabé era homem de bem. Homem de bem, mulher de bem, dá bom testemunho. A sua vida, a sua conduta, o seu comportamento é uma pregação impactante, uma pregação que fala mais e melhor do que palavras, a pregação da nossa vida. A semelhança de Barnabé, que nós sejamos homens e vocês, mulheres, de bem. O homem de bem, além de ter vida limpa, de dar bom testemunho, de ser uma pessoa honesta, a pessoa de bem, ela compra, e se comprar fiado, ela paga. E se atrasar, dá uma justificativa. Pelo menos é o que se espera de uma pessoa de bem, ter palavra.
Jesus disse: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Não é obrigado, nem eu nem você prometer nada a ninguém. Agora, se prometer, está devendo. Alguém lhe obrigou a prometer? Não. Prometeu o que quis? Foi. Então, o mínimo que se espera é honrar a palavra que diz. Porque se a pessoa não tem nem palavra, vai ter o quê? Se a pessoa não honra nem a palavra que diz hoje e amanhã diz que não disse. Não, eu não falei não, falou. Seja homem, seja mulher, seja uma pessoa temente a Deus, falou, assuma, prometeu, cumpra. O salmista fala no Salmo 119, aborreço a duplicidade. O que é a duplicidade? É a pessoa que hoje tem uma palavra e amanhã tem outra. É a pessoa que aqui diz uma coisa e ali fora, lá na praça, diz outra, totalmente ao contrário. Quando o salmista diz que aborrece a duplicidade, é como se ele estivesse dizendo: aborreço a leviandade. O que é a pessoa leviana? É a pessoa falsa, é a pessoa que não merece confiança. A palavra e nada é a mesma coisa. Barnabé era homem de bem. Significa dizer bom testemunho, honesto, vida limpa, homem de palavra, homem honrado. Que nós possamos na nossa vida nos esforçar, e precisa se esforçar e muito. Para ser desmantelado, não precisa se esforçar, não. É só ser relaxado mesmo. Para não ter um nome limpo, não precisa se esforçar. Agora, para andar direito, para cumprir com os compromissos, para falar a verdade, andar na verdade, fazer o que a Bíblia diz, aí precisa a pessoa se esforçar, e se esforçar muito, e ter a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Barnabé era homem de bem. Assim falai e assim proceder. Percebe? Assim falai. Aí ele diz: e assim proceder. Porque às vezes a pessoa fala, mas não procede. Os fariseus eram especialistas nisso. Façam o que digo, não façam o que eu faço. Leia depois Mateus capítulo 23. Jesus reprovando os escribas e fariseus hipócritas. Aí Jesus faz a imprecação de pelo menos 8 julgamentos que haveriam de recair sobre os escribas e fariseus hipócritas. Aí você lê na sua casa Mateus 23, aí você vai observando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas.
Aí Jesus vai repetindo, e ele repete 8 vezes: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Se nós não tivermos muito cuidado, não andarmos vigiando, orando, procurando obedecer a palavra, nós estaremos à mesma semelhança dos fariseus e dos escribas, dizendo uma coisa e fazendo outra. Deus não se agrada deste tipo de procedimento. Barnabé era homem de bem. O homem de bem fala o que faz, faz o que fala. Já pensou? Eu estou falando aqui sobre nós sermos homens e pessoas de bem, e eu não ter vida limpa, e eu não dar bom testemunho, e numa cidade pequena dessa, o pessoal sabe, a maioria das pessoas sabe da conduta de cada cidadão aqui. Se a pessoa é vereada, os comerciantes dão notícia. Se a pessoa não tem palavra, as pessoas que convivem com tal pessoa sabem disso, que a pessoa promete, mas não faz. O Barnabé, ele também era homem de bens. Ele era rico. Ele tinha uma fazenda e ele decidiu vender a fazenda. Ele deu todo o valor da propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. Ele fez isso porque quis. Não há mandamento na Bíblia para se fazer isso. Não há nenhuma orientação bíblica para alguém agir dessa maneira. Vender uma propriedade e trazer todo o recurso e depositar aos pés dos apóstolos, ou fazer o donativo para a igreja. Mas o Barnabé era um homem de bem, era um homem cheio do Espírito Santo e era um homem cheio de fé. Aí ele resolveu, ele decidiu fazer isso. Com certeza, Deus honrou, neste caso, a fé de Barnabé. Mas eu não vou falar nisso agora. Eu vou continuar no texto, que diz que ele era homem de bem. Primeira qualidade de Barnabé, homem de bem. Segunda qualidade de Barnabé, homem cheio do Espírito Santo. A pessoa que é cheia do Espírito Santo é espiritual. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela anda na direção de Deus. A pessoa que é cheia do Espírito Santo é obediente a Deus, é temente à sua palavra. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela produz bons frutos. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela faz o bem. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela perdoa. Como a pessoa será cheia do Espírito Santo e no coração tem mágoa, ressentimento, inimizades? Seria uma contradição. Quando diz que Barnabé era cheio do Espírito Santo, significa dizer que ele era espiritual, que ele andava em espírito, que ele era obediente, que ele tinha amor fraternal, que ele sabia agir diante
pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem na sua vida pelo menos um dos 9 dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência ou do conhecimento e o discernimento de espíritos, a variedade de línguas, a interpretação das línguas e o dom de profecia, o dom da fé, os dons de curar e o dom da operação de maravilhas. Quando a Bíblia diz que alguém é cheio do Espírito Santo, significa dizer que esta pessoa tem também na sua vida pelo menos um ou mais dos 9 dons do Espírito Santo. Mas também a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem na sua vida o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um fruto que tem 9 características. Quais são as 9 características do fruto do Espírito? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade e bondade, fé, mansidão e temperança, que é o domínio próprio. O fruto do Espírito tem a ver com caráter. Os dons do Espírito têm a ver com habilidades espirituais. O fato é que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela tanto tem na sua vida o fruto do Espírito quanto os dons espirituais. Barnabé, ele era cheio do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo é espiritual, anda em espírito, é obediente a Deus, tem um verdadeiro amor fraternal, tem a capacidade dada por Deus para perdoar aqueles que lhe ofendem, sabe agir diante das adversidades, anda fazendo bem e produz frutos do Espírito. Barnabé, primeiro, homem de bem. Segundo, homem cheio do Espírito Santo. E terceiro, ele era cheio de fé. A fé é a certeza das coisas que esperamos, a convicção dos fatos que não vemos. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Barnabé era cheio de fé. E é só através da fé que eu vou entender a atitude voluntária que ele teve de doar uma propriedade, depositando o valor aos pés dos apóstolos. Esta foi a oferta da gratidão. Aí, após a oferta da gratidão de Barnabé, acontece a anti-oferta da ingratidão de Ananias e Safira. Vocês conhecem? Atos capítulo 5. Ananias e Safira, aquele casal na igreja primitiva, também tinham uma propriedade, também venderam. Agora o casal fez e vamos levar a outra parte e vamos depositar aos pés dos apóstolos.
E o texto sagrado fala, em Atos capítulo 5, que Pedro, o Espírito Santo, fala àquele casal. Diz o texto: um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositar aos pés dos apóstolos. Teu coração, para que mentisses ao Espírito e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Percebe? Pedro diz lá no início, você mentiu ao Espírito Santo. Pedro agora diz, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Quer dizer, Pedro estava dizendo indiretamente que o Espírito Santo é Deus. E Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou. E transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: porque entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor, eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu a seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto a seu marido. Receberam o juízo de Deus sobre a vida deles, porque mentiram ao Espírito Santo, porque tentaram ao Espírito Santo. A propriedade era deles, vendida, o dinheiro era deles. Era o que Pedro havia dito a Ananias. Vendendo-a, não era dele o dinheiro? Agora o pecado deles foi mentir ao Espírito Santo, foi tentar o Espírito Santo. Já pensou? Se Deus agisse dessa maneira, ainda hoje, quantos seriam fulminados na igreja? Quantos que vivem por aqui enganando, tendo uma vida de fachada, apenas de aparência? Quantos vivem enganando a si mesmo? Porque a Deus ninguém engana. Já pensou se Deus fosse exercer esse juízo ainda hoje? Temos que pedir todo dia a misericórdia do Senhor. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Sabe por que nós não somos consumidos? A semelhança de Ananias e Safira é a misericórdia do Senhor. Sabe por que ainda estamos de pé servindo a Deus? É a sua misericórdia. É graças
a sua infinita e eterna misericórdia. Barnabé, ele era um homem cheio de fé. A pessoa que é cheia de fé, ela vê o invisível. A pessoa que é cheia de fé, ela crê no impossível. Já pensou? A pessoa vê o invisível. A pessoa crê no impossível. Só consegue a pessoa que é cheia de fé. O Senhor deseja acrescentar a nossa fé, para que nós possamos, na nossa vida, crer no impossível, ver o invisível e continuar andando por fé e não por vista. Barnabé era um e cheio de fé. Voltando ao texto, para finalizar, e 24, após mencionar as 3 características de Barnabé, aí o texto fala: e muita gente se uniu ao Senhor. Sabe por que muitos ainda não se uniram ao Senhor para estarem aqui conosco, devido ao mau testemunho de muitos, devido aos escândalos que já houveram e toda a cidade dá notícia. O povo dá notícia dos escândalos e dos maus testemunhos que houveram no passado, mas que ainda hoje traz. Vocês, que já têm bastante tempo aqui nessa igreja, sabem muito melhor do que eu os escândalos, os maus testemunhos de pessoas que se diziam crentes e serviram apenas de pedra de tropeço. Mas Jesus disse: é inevitável que não venham os escândalos, mas ai daquele por intermédio de quem venha o escândalo. Que Deus nos ajude para que nós não sejamos pedra de tropeço, que nós sejamos como luz em meio às trevas, para que através do nosso exemplo a nossa vida brilhe diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O texto fala: porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Sigamos os exemplos bons e, no caso, sigamos o exemplo de Barnabé. Quem entende e quem recebe a palavra